E esse nosso presidente é o presidente da República Brasileira atual, 2023. A viagem que foi para a China, aí a gente viu claramente. Ele tá louco para colocar o Brasil em guerra aí, para entrar do lado, louco para que os caras façam guerra lá e o Brasil entre aqui em guerra, né? Para a gente entrar em guerra, porque a viagem que ele foi lá foi para trazer investimento, para negociar com empresas, talvez, para que a China viesse investir aqui no nosso país, porque é disso que a gente precisa, né? E também de compradores para que o Brasil possa fornecer, produzir aqui e fornecer alguma coisa para a gente arrumar trabalho aqui e ajudar o nosso país, né? Com esse comércio. Mas ele tocou em outro assunto lá que se colocando ao lado dos poderosos, no caso de guerra, como se quisesse, desejasse que os países lá entrassem em guerra e se colocando já, né, se vendendo, se declarando do lado que ele está em caso de guerra. Né? Para ele, Taiwan deve ser devolvido para a China. Taiwan que é praticamente ali uma nação soberana, uma nação. Os patriotas devem então ceder e se tornar apenas um estado da China, né? Então para ele deve ser devolvido. O pensamento dele é isso. A Crimeia deve ser devolvida para a Rússia. Por quê? Porque são países fracos e ele deve ser devolvido para um mais poderoso, né, para um território maior. Então, o território já é grande, a Rússia já é grande, mas ela deve abocanhar ainda mais esse território. Né? Então, tem que voltar para a Rússia, território que fazia parte da Rússia. A Crimeia tem que ser devolvido. Então, é um presidente que se intromete nesses assuntos e coloca o Brasil em risco, né? As pessoas que entendem falam isso, porque não está precisando ele falar essas coisas. Né? O outro presidente anterior, do Pátria Amada Brasil, quando foi lá, ele foi apenas tratar das necessidades que a gente estava tendo na Rússia. Né? A Rússia já estava ameaçando iniciar a guerra, e ele foi apenas garantir lá os fertilizantes para que os produtores de alimentos aqui do Brasil tivessem as condições para produzir, né? Para que não faltasse. Mas isso aí ele foi já com intenção já de falar na guerra, né? Ele que sempre nas suas falas sempre falou que admirava a China porque o jeito de governar da China é um estado poderoso que dita as regras, que fala aquilo e as pessoas cumprem aquilo que o estado falou, que o governo falou. Então a gente já vê o tipo de pessoa que ele quer ser, né? Na China, que é tão poderosa, mas a sua população será que desfruta desse país rico, desse país crescente, dessa potência? Será que todas as pessoas vivem bem? Porque não é só um país ser poderoso, um país se tornar um país desenvolvido, né? Um país de primeiro mundo, uma potência. E se as pessoas de lá não vivem bem, a maioria da população, não adianta nada. Né? Será que as pessoas vivem bem lá, né? Num regime onde as pessoas não têm liberdade de escolha para muitas coisas? Então, será que é isso que ele quer? Ele quer imitar, ele quer que o Brasil seja igual à China, né? O desejo dele é esse. A China, sim, está se tornando um império muito poderoso, investindo no mundo inteiro através da Rota da Seda, que é investimento em estrada, em pontes, em aeroportos, por vários países, onde ele vai fazer uma rota de escoação dos seus produtos para que assim se torne mais lucrativo o comércio que ele vai negociar com esses países. E aí, junto com a permissão para fabricar uma ponte, para fabricar um porto, para fabricar um aeroporto, para fabricar a Rota da Seda pelo mundo afora, junto com isso tem as leis que favorecem também o seu comércio, né? Que favorece o comércio para o benefício da China, já que ela investiu nesses países, em troca esses países têm ali uma passagem facilitada para os produtos que vêm da China, que vêm desse país. E a China tem comprado vários. A China e a empresa da China tem comprado mais precisamente o partido da China, que é proprietário de muitas riquezas. Então, tem comprado território em vários países, aqui mesmo no Brasil. Na Argentina, a China tem investido muito. E
e veja que um país onde a China investiu e nem por isso está tendo emprego, nem por isso as pessoas estão vivendo bem. Aquela população que é numerosa lá na China, ela é faminta, ela precisa de alimento. Talvez por isso a China esteja comprando muito esse território para produzir esses alimentos e levar esses alimentos embora pela Rota da Seda, levar para alimentar a sua população interna e esquecendo dos argentinos, né? Esquecendo daqueles lugares onde eles estão comprando terra e produzindo alimento. O alimento é para levar para eles. Será que a intenção também não é fazer isso com o Brasil, né? Então, a gente tem que pensar antes de negociar. E antes de falar em guerra, antes de bajular um poderoso para obter favor, talvez para vendendo ali o nosso país, vendendo a imagem, vendendo a nossa, opinião, a opinião que ele falou lá não reflete a opinião de todos os brasileiros. Então, ele não pode simplesmente falar pelo Brasil, né? Porque as pessoas não pensam da China o que ele pensa. Todas as pessoas aqui do Brasil não vê a China como esse país, como esse exemplo a ser seguido, como esse país poderoso. E a gente não quer que o Brasil se torne um país igual é a China. Para ser governado igual a China é governada, porque lá muitas informações são mostradas apenas pelas TV locais e são filtradas e não é mostrado para o mundo. E quando o país é fechado assim, que não mostra muito o que acontece lá, é porque esse país vive talvez explorando a sua população, que é o caso de Cuba, que é o caso de Coreia do Norte, desses países fechados, de regimes fechados. Mas isso é a intenção mesmo, né, dos países, desses ditadores, dessas pessoas que têm um pensamento absolutista, um pensamento de ditador, eles querem, já tem um território gigante e querem crescer ainda mais, já tem um estado gigante e querem ampliar ainda mais. Então eles têm um país poderoso e querem se tornar um país mais poderoso. Então ele não deve mentir quando ele diz que quer que o Brasil seja um país respeitado igual à China, ou seja, um país que comanda o seu povo igual a China comanda, um país que dita as regras, né? Um governo que tem ali o poder de ditar as regras e a população seguir ali calada. Foi mais ou menos isso que ele tem dito acerca da China. E agora que teve a oportunidade de ir lá visitar o país que ele admira, o regime que ele admira, se chegando mais perto para aprender mais como fazer, como explorar a população, como fazer para se tornar para tornar o Brasil um país poderoso, de um regime poderoso, de um governo poderoso. Ele aproveitou para elogiar e para se declarar, né, em caso de guerra, de que lado que ele está. Já pensou se a Terceira Guerra Mundial, se a guerra começar por causa de um cara que foi lá e tomou a iniciativa de se declarar, né? Eu estou do lado de vocês, em caso de guerra, eu estou do lado da Rússia, estou do lado da China, estou do lado desses poderosos. E comentando o que acha dos Estados Unidos, né? Falando o que acha da interferência que os Estados Unidos faz, do, do, do comportamento que os Estados Unidos tem, né, perante o mundo. Né? Então, como se falasse ali entre os Estados Unidos e a Rússia, entre os Estados Unidos e a China,
eu fico com a Rússia e a China, e a gente deixa de ter relação com os Estados Unidos, deixa de comercializar com os Estados Unidos, deixa de depender, deixa de negociar, de conviver, se for preciso, né, com os Estados Unidos para seguir ao lado da Rússia, que está se tornando, que é tão poderosa, e da China, que está se tornando um dos impérios mais poderosos da atualidade. Também antes de ir para a Rússia, ele já fez um exercício, né, falando coisas nesse sentido aí de que de que admira um Estado poderoso, um governo que dita as regras, né? Então, para ele, um governo que crie leis, regras para a internet, para as igrejas, um governo que governo que fica com a herança ali, no caso, quando um proprietário falece, os seus herdeiros não ficam com a herança, mas a herança fica para o Estado. Ele tem esse pensamento. É um governo que quer estatizar o máximo de empresas, que não é favorável ao setor privado, já demonstrou isso em muitas ações, que é favorável, que permite as invasões de propriedades, né, que dificulta para o empreendedor, as invasões que dificultam a vida de quem quer produzir alguma coisa. A gente não vê esse governo falando, em nenhuma de suas falas, contra a insegurança que o nosso país tem, tanto para o empreendedor, não vê ele falando nada a favor da segurança para o investidor, não vê ele falando em algo que sirva de estímulo para o empreendedor, para alguém que possa vir investir no nosso país. Não vê ele fazendo nenhuma fala contra a criminalidade. A criminalidade, ela espalha a insegurança e assusta e afasta as pessoas que possam vir, talvez visitar aqui, né? No turismo, talvez vir investir no nosso país. Então, a gente não vê esse governo fazer nenhuma fala que demonstre que ele tem preocupação com isso. A preocupação dele é gastar, ser um governo distribuidor, poderoso, que, que não se importa de pesar sobre as empresas, né? As empresas que é quem dá sustentação ao país, mas ele não elabora nada que facilite a vida das empresas para gerar mais oportunidade, porque as empresas com mais oportunidade elas iriam gerar mais emprego,
e uma produção maior, que iria ajudar o nosso país, mas a gente não vê esse governo tendo a preocupação de criar nenhum programa nesse sentido. É um governo onde o seu líder ele elogia ditaduras como de Cuba, governos como da Venezuela, né? Elogia esses governos onde a sua população vive na miséria, né? Fala que lá não existe ditadura, fala que lá não existe regimes ruins, e fala que o Brasil tem que ajudar, que o Brasil tem que emprestar dinheiro, ajudar os mais necessitados, os países mais pobres. Será que o Brasil é rico? Será que o Brasil tem condições de ajudar? O Brasil tem potencial de crescimento e de desenvolvimento, né? Se os governos não atrapalhassem, se não existissem os governos atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. Mas primeiro ele precisa construir alguma coisa para poder ficar em condições de ajudar. Agora ele pode ajudar negociando, dando algo e recebendo algo em troca. No caso, se ele ajudasse a Venezuela e prestasse dinheiro para a Venezuela, e em troca, já que ela diz que lá tinha petróleo, eles conseguissem vender petróleo para o Brasil aqui já refinado, a ponto dos brasileiros aqui consumir uma gasolina mais barata, para concorrer com a que a gente consome aqui, por exemplo, se eles tivessem algo em troca para oferecer, se os investimentos em pontes, se o empréstimo para fazer pontes e infraestrutura naqueles países fosse para preparar aqueles países para comercializar com o Brasil, a ponto deles ficar forte e ter uma produção lá, né, para oferecer para nós, para nos ofertar a preços mais baratos, para concorrer, para que os consumidores aqui tivessem a opção de um produto mais barato, aí seria interessante, né? Porque eles iriam ganhar, eles iriam negociar, vender, e depois eles iam ter condições de pagar esses empréstimos. E a gente iria consumir os produtos vindos de lá, concorrendo com nós, o consumidor aqui iria consumir um produto mais barato, seja lá o que for. Mas esses países já estão falidos, muitas vezes ele não tem o que oferecer, o que trocar, o que vender, e nem condições de comprar nada do Brasil, nem de pagar aqueles dinheiro aquilo que eles nos tomam emprestado. São países que têm até território e também potencial, riqueza, né? Lá pode ser produzido muitas coisas, mas o que atrapalha lá é exatamente os regimes, os governos, as políticas que são colocadas em prática naqueles países. E muitas políticas que esse partido que está aí no poder, eles, quando entra no poder, eles seguem esse modelo, né, aqui no Brasil. Então, eles imitam, eles copiam esses modelos desses países, né, que não deram certo, desses regimes que não deram certo, desses governos, dessas políticas que não deram certo nem na Venezuela, nem em Cuba, nem em país nenhum do mundo, né? Então, fica parecendo que eles têm a intenção realmente de quebrar o Brasil, sei lá. Pode ser que seja isso.